Sejam todos bem-vindos ao último dia do ano. Se alguém lhe perguntasse qual é o livro mais vendido e traduzido do mundo, claro que você vai saber responder. A Bíblia. Isso mesmo. A Bíblia é o livro mais vendido e traduzido em outras línguas do mundo. Preste bem atenção. Mas você sabe exatamente a batalha que foi para esse livro chegar até os nossos dias de hoje? Quantos homens e mulheres foram sacrificadas e morreram para que você tivesse acesso à palavra de Deus? Pois bem, esse será o nosso tema do vídeo de hoje. Fazendo uma viagem rápida e resumida, selecionei algumas etapas e momentos que não podem ficar de fora dessa conquista para a humanidade. É super importante você saber e entender como isso se procedeu. Algumas pessoas eram tão devotas ao saberem que estas eram as palavras de Deus que estavam dispostas até morrer pelo propósito. No entanto, outros usaram os argumentos da Bíblia para ceifar a vida de centenas de milhares de pessoas. Sob o poder de Nero, morreram devorados por leões, ou nas grandes estacas com fogueiras, aquele mar de fogo. Em 1500 anos de Cristo, a primeira comunicação escrita de Deus ao homem foi chamada de Decálogo. Você e eu conhecemos como os 10 Mandamentos. Nas religiões abrâmicas, os 10 Mandamentos são um conjunto de princípios relacionados à ética e à adoração. Primeiro foi dado oralmente, de forma oral, depois escrita. Moisés foi chamado do monte pela segunda vez e Deus deu a ele os direitos do povo, os direitos de propriedade e dos direitos ao culto. Foram mais de 40 autores diferentes que contribuíram aí e foi escrito inicialmente em 3 línguas. Foram 1500 anos para compilar. Alguns usaram histórias biográficas e outros poesias. Muitos que escreveram eram reis, guerreiros e fora da lei. Tudo que foi escrito tornou-se 66 livros divididos em Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento, o Cânon, 300 anos antes de Cristo, a Bíblia dos judeus, na época, não difere da Bíblia de hoje, que temos nos dias de hoje, no que se refere ao Velho Testamento. O que temos que entender é que tudo foi feito de forma gradual. Nada foi feito numa noite, nem em uma reunião de amigos e pronto. Dividido assim em 3 partes. A lei que se refere à Torá, os profetas e os escritores, ou como podemos chamar de hierografia. A escrita era primitiva e não existia letras minúsculas, nada de vogais ou pontuações. Escreviam da direita para a esquerda. Está escrito em Êxodos 24, versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Mas é importante salientar que, de acordo com a tradição, o livro de Jó tinha sido escrito há 400 anos antes. E isso é muito importante a gente ter em mente. Em um tempo de grande tribulação e guerras, eles invadiram templos, levando povos cativos, queimando tudo pela frente. E isso dificultou muito o desenvolvimento e o trabalho dos judeus, fazendo os judeus se espalharem e assim criando novas sinagogas, e agora precisavam que os escribas ficassem no trabalho contínuo de produção. Eles eram muito exigentes, só podiam usar pele de animais limpos, cada página tinha uma quantidade exata de linhas, e a tinta usada tinha que ser preta e de uma receita específica a ser seguida. Era guardada em local sagrado e a cada palavra Jeová, por exemplo, tinha que ser lavar. Não vou aqui entrar no mérito do nome de Deus exatamente, como era chamado e escrito e na língua que isso era feito na época. Existe toda uma retórica para poder falarmos desse tema. Por isso, utilizo o nome que é mais popular para nós brasileiros, Jeová, por exemplo. Tá? E depois eu explico por que esse detalhe do nome de Deus, como era chamado na época, isso tem uma grande guerra sobre isso aí. A cada 30 dias, uma revisão era feita. E se 3 páginas precisassem de revisão, era tudo queimado, documentos velhos eram enterrados de uma forma especial. Começava tudo de novo.
Com isso, começamos a entender como coisas no futuro culminou aí na morte de tantos mártires. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. É imprescindível dizer que esse sacrificante processo com as escrituras contribuiu para uma precisão perfeita no processo de compilação. A influência grega foi muito importante para isso também. Quando Alexandre o Grande, não eu, mas o Grande, conquistou o mundo, era um período de grande questionamento. Eram brilhantes nas questões Platão, Aristóteles, Sócrates, mas tinham aí mais perguntas que respostas. E na mente humana tinha um vazio, algo vago que precisava ser preenchido. Eles esperavam por alguém que pudesse responder a esses questionamentos. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue e o grego se tornou a segunda língua mais falada. Daí a razão de uma necessidade de traduzir a Bíblia para o grego, por volta mais ou menos dos anos 285 a.C. E de acordo com a tradição, Demétrio de Faléros, responsável pela grande biblioteca de Alexandria, perguntou ao Ptolomeu Filadelfo do Egito, ele tinha lá, por acaso, uma cópia da lei judaica? E com essa pergunta sendo feita, para realizar isto, o rei liberou 100.000 escravos judeus que ele tinha em seu domínio e enviou como presente ao embaixador Eleazar, o sumo sacerdote de Jerusalém. E daí fez seu pedido. Ele desejava que fosse liberado 6 sábios de cada um das 12 tribos, somando assim 72 homens. Esses homens foram trabalhar em Alexandria com direito à recepção real e boas-vindas na corte. Foram enviados à ilha de Feros, nesta ilha especialmente preparada. Havia 72 cubículos, um para cada homem. Eles foram tão incentivados com o trabalho que cada um concordou com a tradução do outro. Eles batizaram seu trabalho como Septuagésimo, que em grego significa 70. Obrigado pela sua presença e daremos continuidade na nossa viagem bíblica. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.